On the first day of Christmas, my true love gave to me. Salve, salve, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui para mais um Pinceladas. Vamos pincelar um pouco mais. Vamos tentar preencher um pouco mais de arte, hermenêutica, oratória, ou seja lá o que queres dizer. Esse quadro nosso relacionado à Apologia da História de Mark Bloch, publicado em 1949, posteriormente à sua morte em 1944, onde foi fuzilado na Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui falando desse autor, consequentemente falando da história dos análises, ou da escola dos análises, que é um ramo de pensamento e novo que apresentou novos paradigmas para a historiografia, até então determinada majoritariamente por uma escola positivista. E vamos tratar um pouco sobre o seu pensamento nesse livro, especificamente Apologia da História. No vídeo anterior eu fiz algumas pontuações relacionadas àquilo que o Mark Bloch diz sobre a história e a historiografia, ou história e historiografia. E eu elenquei dois paradigmas levantados pela Escola dos Análises e por Mark Bloch nesse determinado livro. Uma foi a história-problema. Qualquer coisa vocês dão um recuo lá para lembrar o que é história-problema, não vou ficar retomando aqui. E o segundo paradigma foi que a Escola dos Análises e o Mark Bloch se levanta contra duas escolas historiográficas, o historicismo alemão, que acredita na imparcialidade e na neutralidade do historiador em relação aos documentos, e o positivismo dava margem a grandes acontecimentos, grandes eventos, grandes datas, etc. Beleza. Então hoje nós vamos continuar esses paradigmas suscitados por essa escola dos análises e pelo Mark Bloch, que é muito importante para a historiografia. Eu literalmente sou fã dos caras, eu gosto dessa escola propriamente dita. Então vamos lá. O que o Mark Bloch e a primeira geração da história dos análises eles tentam fazer é aprofundar a história, é alargar as suas fronteiras. Justamente nesse período existiam outros campos do conhecimento que estavam deixando a história à margem do conhecimento. É por isso que esse livro é importante, porque ele traz para a gente a relevância da história dentro das disciplinas acadêmicas. Por exemplo, a sociologia, a psicologia, a antropologia, essas ciências foram surgindo e foram meio que deixando a história à margem da situação. Qualquer um faz história, outras pessoas fazem história, e aí vem a história dos análises e fala assim, opa, nós temos aqui uma prioridade, nós temos aqui paradigmas que são nossos, que não são seus, que nós temos a primazia sobre eles. Então, vamos lá. Queria começar hoje comentando sobre uma obra do Mark Bloch que ele publica em 1924, Os Reis Taumaturgos. Essa obra, vou ler na íntegra, tá? O que Legoff diz. Essa obra procurava entender o poder de toque praticado pelos monarcas ingleses e franceses durante a Idade Média e até o século XVIII. Dizia a crença que os soberanos teriam o poder de curar os doentes de escrófulas, uma moléstia de pele então conhecida como o mal dos reis. O tema permitia adentrar terrenos desconhecidos da psicologia religiosa, assim como a seara das assim chamadas ilusões coletivas. Ao fim e ao cabo, Bloch reconhecia ter feito uma história do milagre, isso é, do desejo de milagre, como confessava o historiador. O que criava fé no milagre era a ideia de que deveria haver um milagre. Em questão estava o poder monárquico, mas também as crenças, a mentalidade, a medicina popular. Em outras palavras, é o seguinte. Eu estou continuando a crítica dele em relação ao positivismo, tá?
ele não está dando margem simplesmente ao grande evento, porque no final aqui o Legoff diz, tem o poder monárquico no meio? Tem. Grande instituição, grande poder, tal? Tem. Mas nos reis taumaturgos, ele também dá margem às crenças cotidianas das pessoas, às mentalidades, a uma medicina popular, porque o que acontecia era basicamente o seguinte. Eu vou usar a lepra, tá? Eu vou usar a lepra. Vamos dizer que eles tinham algum tipo de lepra. Eles pegavam essa doença. Quando eles iam até o rei impunha a mão sobre essas pessoas, ou abençoava essas pessoas saíam dali e elas eram de alguma forma curadas, elas ficavam curadas. Então, de alguma forma, as pessoas começaram a acreditar que isso era uma maldição do rei, por isso que levava as pessoas até o rei e o rei, de alguma forma, curava aquelas pessoas. O Mark Bloch ele vai fazer uma história do milagre, ou ele vai fazer uma história do desejo de milagre, porque depois de analisar as fontes, o que chegou-se à conclusão? Que aquelas pessoas elas não eram curadas, mas que antes de chegar à presença do rei, havia todo um ritual a ser percorrido. Ritual do quê? De higiene, um ritual de limpeza, um ritual de realmente de purificação. Ou seja, essas pessoas elas não saíam curadas por causa da bênção, elas saíam curadas por causa do cuidado que as pessoas tinham quando ia ter com o rei. Então, ali elas eram lavadas, as feridas delas eram lavadas e, logicamente, se curavam. Mas não por causa do milagre do rei, mas porque havia todo um dado nesse processo. Mas a mentalidade daquelas pessoas, naquele momento histórico, acreditava-se que era a cura provida pelo rei, porque a maldição era dada pelo rei também, que era o mal dos reis. Então, abre-se aqui um novo paradigma apresentado pelos historiadores da revista dos Análises. Juntamente com a crítica, porque ele está falando do cotidiano, ele não está falando só de grandes eventos, grandes dados. Além dele continuar essa crítica, ele elenca, ou ele suscita um novo paradigma. Qual é o novo paradigma? A interdisciplinaridade. Ou seja, a história não deveria caminhar sozinha, isolada, enquanto uma ciência, mas seria necessário utilizar os conhecimentos da antropologia, da sociologia, da psicologia, da psicanálise, da geografia, da economia, para dar sustento às suas conclusões. Tudo era a história. A rainha das ciências humanas no pensamento de Mark Bloch. Ela se utilizaria de todas, mas todas pisariam. Em palavras mais caricaturais, apenas para fazer uma provocação, eu que sou formado em História e agora estou em Sociais, na sociologia, quando vão elaborar pensamento, e geralmente as pessoas se utilizam muito dos três portas, Eu ouvi uma vez o Fernando Perli, falar, professor da Federal de Grande Dourados. Ele dizia assim, enquanto a sociologia tem os três porquinhos, nós da historiografia temos uma feijoada inteira para servir para quem quiser. Então a história teria uma feijoada toda para servir a mesa de domingo intelectual da família acadêmica. Então eu diria que há uma pequena prerrogativa, apenas abrindo um parênteses agora, tá? Uma prerrogativa de como que o autor enxerga a vida e como é que ele enxerga a história também. Porque ele vai dizer assim, que os historiadores são obrigados a refletir sobre hesitações e arrependimentos. O que seria a vida se não momentos hesitados e calorosos e outros nem tanto assim, Ele tem esse insight no meio do livro e eu captei esse insight e falei, realmente, acho que é a maneira como ele enxerga a história, são momentos de hesitações e outros nem tão hesitados assim. Então, a história para Mark Bloch não é uma ciência pela natureza de seu objeto. Olha só, ele está defendendo a história enquanto ciência, tá, gente? Ela não é uma ciência propriamente dita por causa do seu objeto, que são os homens no tempo. Justamente porque o acaso das situações dos homens impossibilita a formulação de leis, como nas ciências naturais. Mas a história é uma ciência que no seu método, naquilo que carece a sua dermaquê, ou a sua delimitação do tempo em que se está se aproximando através da interpretação. O tempo
é determinante na disciplina histórica. E assim como o tempo está em marcha, de igual forma a historiografia precisa se mexer, progredir, marchar. Em outras palavras, para a história ser uma ciência, é necessário caminhar, é necessário estar em constante questionamento e desenvolvimento processual, vamos dizer assim. É por isso que a história é uma verdadeira aventura. São andarilhos atrás de inteligibilidade. Na ontologia da história se encontra a dialética e o processo de constante transformação. Se essa é a nossa maior virtude, essa capacidade de perceber as inquietações do presente e recorrer ao passado na tentativa de explicar e elaborar e sistematizar pensamentos, talvez seja a nossa principal deficiência, né? Uma ciência que está em constante mudança. Até pouco tempo atrás era questionado, né? Depois com Kepler essa história... Na verdade, com Kepler essa história já é questionada, né? Porque a ciência ela deve abrir margem para a refutação. Mas há uma grande influência no pensamento do Bloch, uma grande influência da sociologia durkheimiana, nos primeiros formuladores da Escola dos Análises. Apesar disso, Bloch faz críticas ao autor dizendo sobre a indiferença desses autores em reação ao tempo, justamente porque queriam formular leis universais e unívocas, contudo de ser Durkheim ter sido aquele que o ajudou a pensar menos barato. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o próprio Comte positivista, os positivistas, queriam pegar a sociologia e fazer o quê? Uma física social, ou seja, com um nível de exatidão exorbitante maior do que aquilo que nós conseguimos ter nas ciências humanas. Ele vai dizer, apesar desses camaradas que eles quiseram fazer leis universais e unívocas para interpretar as ações dos homens no tempo, o Durkheim me ajudou de alguma forma a compreender e a pensar um pouco menos barato. Isso é um pouquinho mais ambicioso nas minhas leituras historiográficas. Em outras palavras, confundir a história e a sociologia? Não. Marc Bloch é historiador e assim ele quer permanecer. Renovar a história? Sim. Em particular pelo contato com as ciências sociais? Sim. Nelas emergir? Não. A história é história. Sociologia é sociologia. Antropologia é antropologia. Né? Essa é a divisão basicamente elencada pelo historiador. Então, a história seria mestra das ciências humanas, ocuparia centralidade em toda essa interdisciplinaridade, todas as ciências ao redor se utilizariam dela e a ela convergiria todas. Então, terceiro paradigma é essa interdisciplinaridade, essa abertura às outras ciências e a história como a rainha dessa interdisciplinaridade. Ok? A história, só para finalizar, a história ela deve compreender o presente pelo passado e o passado pelo presente. Não é um museu, e sim a faculdade de apreensão do que é vivo, qualidade suprema do historiador. Gente, então basicamente eu queria apresentar aqui para vocês esses... Eu vou dizer 4, daria para fazer só 3, mas eu vou dizer 4. 4 preposições, paradigmas elencados por Marc Bloch. Primeiro paradigma apresentado, retomando tudo que foi falado nessas 2 videoaulas. Primeiro paradigma. A história, problema. A história, problema. A história se dá pela pergunta no presente. Não é obsoleta, não é arcaica, não é o estudo de algo que simplesmente passou e não volta mais. Não. A história, ela se dá
pelas inquietações do presente. Segundo paradigma, uma crítica visceral ao positivismo, que valoriza eventos políticos de grandes nomes, grandes datas e grandes acontecimentos em detrimento do cotidiano, do dia a dia, da vida, da pulsão, da mentalidade, dos afetos, das crenças das pessoas. Segunda crítica, a segunda escola criticada pelo Mark Bloch, historicismo alemão, porque o historicismo alemão diz que é possível uma neutralidade completa e que os documentos falam por si só. Mark Bloch, em contradição, diz que não, os documentos não são portadores de nenhum tipo de essência, mas os documentos eles só respondem à medida que nós perguntamos. São as nossas perguntas que suscitam novos questionamentos. É por isso que o passado está em constante transformação, porque em todos os presentes da historiografia nós questionamos, nós fazemos novos questionamentos do passado e por isso obtemos novas respostas. Terceiro paradigma, uma interdisciplinaridade, uma junção, uma relação da história com as outras ciências, sociologia, psicanálise, psicologia, antropologia. A história se utilizaria também das conclusões dessas outras ciências. Não tem como a história ficar sozinha, a história não deve permanecer sozinha. E quarto paradigma, a história seria a rainha nessa história de interdisciplinaridade. Ela é a rainha, porque ela se utilizaria de todas as prerrogativas elencadas pelas outras áreas, mas as outras áreas todas deveriam utilizar da prerrogativa que ela apresenta. Para encerrar esse vídeo, e o pensamento propriamente da apologia da história, eu queria dizer que história ela é sedutora. A historiografia ela é sedutora, porque ela é uma ciência, mas revestida e perfumada por algum tipo de poesia, por algum tipo de arte, por algum tipo de afeto. É por isso que, para mim, a Escola dos Análises ela é uma linha historiográfica primordial. Eu acho que ela é uma linha historiográfica importantíssima para qualquer pessoa que vai estudar história. É por isso que a apologia da história é tão importante. Não simplesmente porque ele foi escrito em um cativeiro, não simplesmente porque ele foi escrito por alguém que morreu na Segunda Guerra Mundial, não simplesmente porque ele foi escrito por qualquer tipo de historiador, mas porque acima de tudo ele foi escrito por alguém que era apaixonado por aquilo que fazia e que levava a sério a historiografia. E levantam novos paradigmas. Gente, é isso. A única coisa que eu queria apresentar no final agora, eu deveria ter falado no meio do vídeo, mas eu esqueci, mas eu vou aproveitar para falar agora. Quem ficou até o final vai merecer. Gente, as coisas, elas precisam ser superadas. Sejam na academia, seja na vida particular, seja em qualquer área, nós precisamos de nos superar no dia a dia, e eu acho que isso é importante sim, algum tipo de superação. É por isso que eu digo, a história dos análises ela surge como uma resposta ao positivismo justamente por causa disso, porque o positivismo pregava o quê? Ordem e progresso. Vocês concordam comigo? O positivismo pregava ordem e progresso. Quando a história dos análises surge? Depois de uma guerra que deixa a Europa e a Alemanha em si
devastada, que é a Grande Guerra, depois de uma crise econômica brutal, com o mundo passando necessidade, a fome, o desemprego, a historiografia positivista não respondia aos questionamentos do século XX ou do breve século para Hobsbawm. O que eu estou querendo dizer para vocês é que elas não respondiam às questões, às inquietações do presente. A historiografia se tornou, naquele momento, obsoleta, arcaica, passada, não conseguiu acompanhar ou as mudanças históricas. Em outras palavras, a história dos análises ela surge justamente para buscar esses questionamentos do presente. De alguma forma ela eterniza a história, porque sempre haverá questões, sempre haverão inquietações. O que eu estou querendo dizer para você que está me assistindo agora é que a história dos análises ela surge justamente para dar respostas a inquietações. Não havia idade de respeito pelo positivo. O progresso é esse. Nós aumentamos a nossa tecnologia e causamos uma grande guerra. Que tipo de progresso é esse? Que nós criamos um sistema, idolatramos esse sistema e de repente esse sistema lança o mundo em um caos. Que tipo de progresso é esse? Que nós buscamos algum tipo de igualdade, liberdade, fraternidade e no final das contas o que nós alcançamos é fome, desigualdade, desemprego. Que tipo de progresso é esse? Ou seja, as respostas da historiografia condiziam com a realidade do século IX. É hora de dar tchau. Gente, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de entrar na nossa página do Pinceladas do Saber. Por favor, gente, é importante que vocês assistam, é importante que vocês comentem, é importante que vocês falem. O espaço está aberto para debate, o espaço está aberto, comentários relevantes, comentários falem sobre ou critiquem com algum certo tipo de embasamento. Estamos abertos para isso. Muito obrigado. Agradeço vocês que nos assistem, leem. Muito obrigado mesmo. É isso aí. E até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!